purifica, fogo que devora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Você marca aí na sua Bíblia, que eu já vou fazer isso aqui, inclusive na minha. Vou colocar aqui 11 de agosto. o dia de hoje, para que fique marcado o que Deus me falou através desta palavra. É importante dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela precisa entrar, descer ao nosso coração, transformar a nossa vida no que ela é e transformar-se também em nós. Nós precisamos ser, assim como a Eucaristia faz conosco, nos deixa eucaristizados. Nós precisamos ser também pela palavra de Deus, do mesmo modo, eucaristizados. Que ela nos converta em Cristo Jesus. Que a gente possa ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus faz isso conosco. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Não são os nossos méritos que nos justificam. Porque imagine que você vá entrar numa festa, mas nessa festa você tem que entrar com a roupa correta. A gente querer tecer para nós uma veste com os nossos méritos é chegar que nem um mendigo, rasgado, sujo, mais pelado do que vestido, fedendo. Porque os nossos méritos, gente, são muito frágeis. E olha, às vezes até o que a gente chama de mérito nosso, nem é nosso, é graça de Deus, que a gente se descuidou e não percebeu que foi Ele que deu. Então, assim como a justificação comparada com uma roupa não deve ser feita dos nossos trapos, não é? Os trapos dos nossos méritos, assim essa roupa espiritual que nos justifica a justiça da qual nós devemos nos revestir é feita da nossa fé no que Jesus fez por nós. A minha confiança não está em mim, no que eu sou capaz de fazer, mas está em Deus, em quem eu confio, porque sei que não é capaz de mal algum, é capaz somente do bem. Porque até quando a gente fala do que eu sou capaz, a gente tem que entender que nós somos capazes também de tudo que é ruim. Somos capazes de desesperar diante das coisas mais tolas da vida, diante das dificuldades mais simples. Tem gente que olha e diz, mas tirou a vida por causa disso? Uma coisa tão ridícula, sem sentido.
Pois é, mas foi a gotinha no copo que transbordou. Somos capazes de fazer mal a nós mesmos. E se a pessoa humana é capaz de fazer o mal a si mesmo, é capaz de fazer mal aos outros. Então a minha confiança não está naquilo do que eu sou capaz. Porque eu sou capaz de atos generosíssimos. Mas eu também sou capaz de coisas absurdas. E olha, aos trancos e barrancos, como muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida, a gente sabe que sem a graça de Deus é mais tropeço do que acerto. A gente anda mais para trás do que para frente. Então, é a fé que nos justifica. Abraão não foi um homem sem defeitos, mas Deus tomou a confiança dele em conta de justiça. E essa confiança foi tida em título de santidade. Moisés fez o que fez pela fé em Deus. E quantos erros Moisés cometeu. E olha, teve até uma convulsão ali entre o povo de Deus, porque Moisés não cumpria estritamente, ali rigorosamente, o que ele mesmo falava para o povo fazer. Ele dizia para o povo que tinha que fazer uma coisa, mas ele fez outras diferentes. Um bom ensinamento para nós que queremos seguir o que os outros nos dizem só se eles fizerem. Não, a verdade é a verdade, independente de quem a proclama, sabia? A verdade faz bem a quem a vive, não a quem fala dela. Eu posso muito bem, como pregador, trazer muitas pessoas para junto de Deus e eu mesmo me afastar. É fácil. É só eu ensinar o caminho certo e fazer errado. Não é? Moisés não foi justificado por não cometer erros. Moisés não foi justificado por ser um homem forte, porque ele era fraco, ele foi covarde, ele meteu os pés pelas mãos, até querendo fazer o bem acabou matando uma pessoa. Em vez de enfrentar as consequências do seu ato, ele fugiu. Viveu como um homem errante, sem voz, sem vez, com a personalidade destruída. Demorou 40 anos para se recuperar. E quando voltou, em nome de Deus e com uma missão, voltou errando pelo caminho. Toda hora Deus tendo que corrigir o caminho de Moisés. E até por causa desses repetidos equívocos e falta de fé, não entrou na terra prometida. Mas não perdeu a amizade e a salvação de Deus, não perdeu. O que garantiu isso para ele? A sua confiança em Deus. Você pega a vida das mulheres da Bíblia, gente, sobretudo daquelas que estão no Antigo Testamento, mulheres fortes em Deus nosso Senhor, em Deus. Mas tire Deus dela e são frágeis, fracas demais. E como é que essas mulheres foram capazes de superar situações dificílimas, que os homens que estavam ao lado delas não deram conta? Pela sua fé em Deus. Pegue aí no Novo Testamento, a partir do Evangelho de São Mateus, olhe a vida das mulheres e dos homens que ali estão narrados. Quantos vieram de uma vida destruída, de uma vida de pecado? Quantos estavam atormentados pelo mal, inseridos numa vida de erro, de prostituição, de adultério, de ganância, de corrupção? Mas quando depositaram a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, foram capazes de começar uma vida nova. É a sua fé em Deus que vai renovar a sua vida. É a sua fé em Deus que vai ajudar você a virar a página. Talvez esteja na hora de acabar esse capítulo ruim e começar um novo capítulo
na força do Espírito Santo. Pode até ser o título do capítulo da nossa vida: Minha Vida no Poder do Espírito de Deus. Uma vida nova, inteiramente nova em Deus nosso Senhor, porque a outra eu já esgarcei todinha. Pode ser. E como é que a gente sai de uma vida ruim, um trapo de vida, comparando como eu estava fazendo com as roupas, uma vida poída, mal cheirosa, apodrecida, destruída, para uma nova vida? Como faço eu para trocar essa vida desvalorizada pelo meu erro, pelo meu pecado, pelas culpas, pelas penas que eu carrego? Como posso eu trocar uma vida sem valor por uma vida de valor? Pela fé. Pela sua fé em Deus, você entrega uma vida destruída para receber em troca a vida de Cristo, que vai transformar completamente o que você está vivendo. Gente, é uma transformação tão grande que acontece na vida da gente, ao ponto de quem nos conheceu a vida inteira, antes do nosso encontro pessoal com Jesus, olhar para nós e dizer: eu não reconheço mais. Eu não sei de onde ele tira essas coisas. Eu não sei a quem ele puxou. Eu não sei o que foi que aconteceu com essa pessoa. Por que que ela é tão diferente? E esse diferente é para melhor. Muitas vezes essas perguntas são feitas com ciúme, com inveja. Mas é uma pergunta porque a vida da pessoa melhorou. E talvez se fosse feita para ela, ela ia dizer: o que aconteceu comigo, o que eu tenho de diferente, eu tenho Cristo. Porque um dia, tendo tocado o fundo do poço, fui buscar uma ajuda e não encontrei simplesmente uma ajuda. Encontrei salvação. Fui buscar uma cura e encontrei vida nova. Fui buscar não enlouquecer de tanto tormento e encontrei uma paz e uma alegria e uma esperança e uma vida que eu nunca imaginava ser possível. É isso que acontece quando nós aceitamos que o Espírito Santo nos dê essa fé que justifica, essa fé que é dom de Deus, que Ele dá a todos que abrem o seu coração. Ela nos justifica, ela corrige a nossa vida, ela endireita o que estava torto, ela fortalece o que estava manco. É isso que o que o Espírito Santo faz conosco pela fé. Ele nos faz homens e mulheres fortes, firmes em Deus, firmes na esperança, ao ponto de nos colocar em paz com Deus. Para você ter paz com Deus. Não é que Deus esteja em guerra contra você, mas é que a gente se posiciona muitas vezes contra o que é de Deus, contra o que a palavra de Deus nos ensina, contra o que o Espírito Santo nos inspira. E como a gente está sempre na contramão do que é verdade, quando a gente está perdido, a gente perde também a paz. Como é que a gente encontra a paz com Deus? E quando você encontra a paz com Deus, você encontra a paz com tudo. Você encontra a paz com você mesmo, você encontra a paz com seus irmãos. Não só os seus irmãos na fé, com seus irmãos de sangue. Paz com seu pai, paz com a sua mãe, paz com seu cunhado, com seu genro, com a sua nora, com seus sogros. Você encontra paz com os outros que estão à sua volta, não é? Para eu encontrar essa paz, qual é o único caminho irrenunciável, indispensável? Ou seja,
eu nunca vou ter paz se eu me dispensar deste caminho. Qual é? Pôr a sua confiança em Deus. Não tem outro caminho, amigo. Sem confiar em Deus, você vai viver sempre angustiado. Você sempre estará aflito. E as tribulações vão ter sobre você um peso maior do que tem sobre as outras pessoas. Aliás, eu lhe digo uma coisa com toda sinceridade. Quem não conta com Deus na hora da tribulação é esmagado por ela. Por isso que a gente sente tanto peso sobre nós quando nós queremos enfrentar as dificuldades sem Deus. Somos esmagados pelas tribulações. Aí São Paulo, dizendo aos romanos, diz também a nós: por Ele, por Deus, por Jesus Cristo, não só tivemos acesso pela fé, tivemos acesso através da fé, por meio da fé. Sem a fé não. Então, por Jesus Cristo, a gente não só teve acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, a graça de ter encontrado paz com Deus, de ter sido justificado, ou seja, santificado, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nós temos um santo orgulho. Nós nos orgulhamos, nós nos gloriamos. É essa a palavra, nos gloriamos. Nós soltamos fogos, nós louvamos, nós bradamos por causa da esperança da glória de Deus. Nós estamos em festa. É isso que São Paulo está dizendo. Nós estamos em festa porque nós não esperamos nada menos do que a glória de Deus. Meu amigo, tem gente que vai para um desfile por causa da glória daquele desfile. Olha, eu fui à Inglaterra. Quando eu morava em Portugal, nós tivemos uma missão lá. E eu fui fazer o que todo turista faz. Fui lá diante do Palácio da Rainha. Aí você se sente ao mesmo tempo, dentro quase que de um filme, e ao mesmo tempo um idiota. Porque você fica lá no portão, longe da casa de uma pessoa, porque o palácio é a casa deles. Aí você fica lá, tira foto no portão. Você fica esperando no frio, às vezes na chuva, aquela hora em que passa o cortejo, a troca da guarda, para você ter um vislumbre, um pouquinho de tempo, daquilo que, da vida real, da realeza, lhe é permitido ver. Uma glória humana, passageira, desbotada e sem graça. Tem a sua beleza, tem o seu contexto histórico, mas se você for medir assim, de forma nua e crua, muitos de nós não enfrentaríamos certos tempos, chuva, neve, frio, para poder ficar tirando foto num portão, gente. Mas olha, o nosso coração se sente atraído para essa glória, para o que é belo, para o que é esplendoroso, para o que é nobre. Imagine o que é a glória de Deus, com a qual essa glória humana não tem comparação. Não tem, me desculpe, não tem comparação. Então São Paulo diz, nós vibramos e nós festejamos e temos um santo orgulho da esperança da glória de Deus. Nós temos esperança que nós vamos ver e entrar na glória de Deus. E ele continua, e não só isso, pois nós também celebramos as nossas tribulações. Alguma vez na sua vida você celebrou a sua tribulação? Você teve coragem de dizer, louvado seja Deus, glória a Deus por essa dificuldade que está me arrancando o couro? Porque você celebrar as tribulações é isso. É você bater no peito e dizer com uma alegria, bendito seja Deus, que me achou digno de sofrer por Ele. Enfrento essa dificuldade na força de Deus, para dar testemunho daquilo que é de Deus.
Então nos ufanamos também de nossas tribulações. E por que São Paulo se gloriava da sua tribulação? Porque ele gostava de sofrer. Porque ele era masoquista. Que ele gostava de apanhar, de ser preso, de ser chicoteado. Claro que não, gente. São Paulo nunca foi um idiota. Nunca foi. Então, por que São Paulo diz aqui, eu me glorio das minhas tribulações? Porque São Paulo, por experiência, entendeu que uma tribulação é capaz de fazer com uma pessoa, com ele, comigo e com você. A tribulação faz conosco o que o fogo faz com a tinta e a porcelana. Fixa. Fixa. De maneira a tornar uma só coisa e não sair mais dali. As tribulações nos fixam em Deus mais do que o fogo fixa a tinta na porcelana. É isso que a tribulação faz conosco. Então São Paulo diz aqui, olha, sabendo que a tribulação gera constância. Um dos nossos padres procurou o Padre Jonas para chorar diante dele, porque estava sofrendo muito com as perseguições. Estou sendo muito perseguido, eu quero desistir. Me tira das coisas que eu estou fazendo. Se o Senhor me falar para eu não aparecer mais na televisão, eu obedeço. Eu não aguento mais a perseguição de todos os lados, dos meus colegas sacerdotes, dos meus amigos, da minha família. De todo lado vem pancada, eu não aguento mais. O Padre Jonas ouviu, olhou para ele e disse assim, você sabe por que você sofre assim, do jeito que você está sofrendo e eu não? Aí ele olhou para ele e disse, não, não sei. Ele falou, porque eu já tomei tanto que o meu couro engrossou. Meu couro está grosso. Aí virou para ele e disse assim, aguenta, é que seu couro é fino. Falta mais ainda. Fica tranquilo que vai engrossar. A hora que engrossar, me permita dizer assim para você, talvez seu couro esteja fino. As dificuldades engrossam o couro da gente. Engrossa mesmo. Vai chegar uma altura que isso que hoje te atormenta não vai nem te fazer cócegas. A tribulação gera constância. A gente deixa de oscilar. A gente deixa de se desesperar por qualquer coisinha. A gente deixa de ficar à espera de que alguém venha a toda hora nos socorrer, nos adular, ou pegar o fardo e carregar no nosso lugar. Pelas inúmeras e constantes tribulações que a gente vai enfrentando, a gente passa a ser constante. Aí a gente tem alegria na saúde e na doença. Igual o casamento, na riqueza e na pobreza. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, no que mais? Como é que são os votos? Volta de novo. No casamento? No casamento. Na alegria, na tristeza. Te aceito na na saúde, alegria. na doença. Amando-te, respeitando-te. Mas tem três coisas que a gente fala que agora me escaparam. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, e tem mais um. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Eu que sou solteira, gente. É isso aí. Acho que a gente falou antes, aqui misturou. A Val não esqueceu porque ela está ensaiando. Porque o dia dela vai chegar, ela não pode esquecer no dia. A gente, como já passou por essa, a gente esquece a frase. Gostei. Mas, né? Na alegria e na tristeza. Eu não podia perder essa, né, gente? Não, e a na Val alegria ganhou. e na tristeza. Entende? Na alegria e na tristeza constantes. Agora a gente quer ser casado só na alegria. Na tristeza a gente quer meter o pé. A gente quer ser casado na riqueza. Quando o outro fica pobre, a gente começa a se questionar. A gente quer ser casado na saúde, quando o outro tem vigor, quando está forte, bonito. Minha querida, você já imaginou que você casando com esse homem viril, bonito, cobiçado, uma doençazinha pode tirar dele a virilidade, fazer dele uma pessoa impotente? Ele vai abandonar? Tem gente que casa por causa de sexo.
Aí o outro não consegue mais, o que você vai fazer? Vai mandar embora? Ah, minha esposa desenvolveu uma enfermidade, ela sente muitas dores quando ela tem uma relação. Então, infelizmente, a gente não pode mais ter relações sexuais. Você vai fazer o quê? Você vai mandar embora? Você vai reduzir aquela pessoa que você escolheu para viver a vida com você a um aspecto da vida dela? Quando a gente se casa com alguém, a gente tem que entender que essa vida, ela pode, à custa de acidentes, tirar de nós até a nossa mobilidade. A gente pode casar com uma pessoa que vai ficar na cama. Quantos vivem isso? E que você vai precisar cuidar. Não é? Ninguém prepara a pessoa para que casada, ela saiba que a criancinha pode vir com a necessidade de algum cuidado especial. Pode vir com alguma deficiência. Pode vir com uma doença que vai levar todos os recursos financeiros que você ajuntou para ter um casamento tranquilo. E aí? Nesta hora, amigo, quem não tem fé não consegue se manter de pé, não consegue. Mas as contínuas provações enfrentadas com fé em Deus dá a gente constância na alegria e na tristeza. Então, na alegria você está alegre, na tristeza você também está alegre. Na saúde você está alegre, mas na doença você não perde a alegria. E quando você tem muito, você louva a Deus pelo muito. E quando você tem pouco e quase nada, você tem alegria, porque você sabe que aquele em quem você confia não lhe deixará faltar o necessário. Haverá sempre o suficiente, porque a fé provê. Não é o entorno. A fé provê. Deus proverá pelos infinitos meios que Ele tem. Muitas vezes Deus vai usar você para prover um irmão, um amigo. Porque nós somos nas mãos dele a expressão de seu amor. Mas sempre será o Senhor a fazer chegar até nós o socorro necessário na hora precisa. Mas essa é a realidade de quem se permite viver na fé. Então a constância, a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. Por quê? Não são as situações que fazem o homem fraco. As situações revelam o que ele é. Posso dizer de outra maneira? As situações desmascaram quem nós somos. Quem era forte e estava escondendo o jogo, na hora da tribulação, se mostra forte. Aí você descobre uns gigantes. Você olha e diz assim: eu não sabia que essa pessoa era desse jeito, não sabia que ela tinha esse talento, eu não sabia que ela era tão preparada, eu não sabia. O que precisou para mostrar esta pessoa? A tribulação chegar. Só que na hora da tribulação, gente, você descobre que tem gente que é que nem bexiga de festa de aniversário. Você dá uma espetadinha e faz assim, ó. Só fica a bexiga murcha. Deus me livre de ser bexiga murcha. Deus te livre de ser bexiga murcha. Ah, eu tô assim porque a pessoa fez algo para mim, porque eu não esperava por essa dificuldade. Não foi a dificuldade. A dificuldade só tirou a capa. A gente fingia de forte e era fraco. A gente fingia de sabido e era ignorante. Todo mundo é inteligente enquanto está com a boca fechada. A hora que precisa falar, você descobre quem é quem. Não é assim? As situações provam a gente. Então, para a gente não passar vergonha na hora das situações, a gente precisa estar preparado. E como é que a gente é preparado? No fogo da tribulação, que gera constância. E a constância leva a uma virtude provada. Virtude vem de virtus, que é força.
O que é que a constância faz conosco? Ela prova a nossa força fica testada e declarada. Você conhece a força que você tem. E a virtude provada desabrocha em esperança. Por que a virtude provada desabrocha em esperança? Porque olha, eu vou vivendo tantas situações vencendo, com a graça de Deus, porque essa virtude, esse virtus, é do Espírito Santo. Quem dá essa força para a gente? É o Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a força, vos dará o virtus, vos dará o dínamos. É o Espírito Santo que dá a força para a gente. Então vem a tribulação que eu achava que não ia dar conta e pela graça de Deus eu dou conta. Aí vem uma outra que eu achava que eu ia ser derrubado e por Deus eu dou conta. E tem uma outra que eu não tinha solução, saída, mas pela graça da oração um milagre acontece. Sabe o que isso faz com a gente? Eu vou aprendendo que não importa qual seja o problema, se eu tenho Deus comigo, tem solução. Porque foi assim no passado, é assim no presente. E o amor de Deus me dá certeza que será assim no dia de amanhã. Você sabe o que é a experiência que você teve com Deus no passado? Se chama certeza. Sabe o que é confiar em Deus amanhã, que ainda não chegou? E que você não tem segurança nenhuma, porque o passado está seguro, mas o futuro não está. Sabe qual é o nome de quando você espera coisas boas, que ainda hão de vir? Chama fé. Chama fé. Quem confia em Deus não perde a esperança. Gente, eu tenho muita esperança. Não é porque eu sou bom, é porque eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus infalível, eu tenho um Deus que não se dobra aos meus caprichos. Porque o amor de Deus não faz tudo o que a gente quer, o amor de Deus faz tudo o que a gente precisa. Deus é tão maravilhoso que Ele é meu amigo até quando eu não sou amigo de mim mesmo. Até quando eu estou contra mim, eu tenho um Deus que está em meu favor. Até quando eu conscientemente escolho o caminho errado. Porque se eu tenho consciência de caminho errado e escolho, eu não estou sendo amigo de mim mesmo. Eu tenho um Deus que não me abandona, que me acompanha e espera a oportunidade de me trazer de volta. Tem um Deus que te ama apaixonadamente, a mão dele está estendida para você agora, para te trazer de volta de qualquer caminho equivocado no qual você entrou, para você experimentar a graça, a esperança da vida. É isso que o Senhor tem para nós. É o que a vida cotidiana nos confirma. Quando a gente chega a um ponto de não esperar mais em coisa alguma, de levantar-se de manhã sem contar com absolutamente nada, é a mesma coisa que um morto. Quem é o defunto? O defunto é aquele que acorda de manhã, o defunto acorda. E ele não espera nada de nada, porque ele está morto. Sabe? A gente acordar de manhã cedo e não ter esperança nenhuma da vida é a mesma coisa que estar morto. Por isso que muitas vezes a pessoa se mata ou se deixa morrer aos poucos. Deixa que o Espírito Santo faça com você o que os paramédicos fazem quando uma pessoa está para desmaiar. Chega com um produto de cheiro forte e coloca no nariz e a pessoa de repente se acende. Toda vez que brota no coração uma esperança, parece um milagre, gente. Tudo fica diferente, embora nada haja mudado. Vai ficar diferente, porque a esperança chegou. Olha, não há nada que possa fazer o que a esperança consegue. Nada. É a esperança que move os jovens. Por que que jovem tem ânimo, coragem, tem força? Por que que jovem luta? Porque tem esperança. Por que que jovem não desiste? Porque tem esperança. Não é porque tem energia.
A gente pensa assim, não, eles fazem porque eles têm energia. Gente, a nossa energia humana é limitada. Bebezinho tem limite para energia. Não é a energia, é a esperança que faz os jovens continuarem. Então eu digo a você, esse segredo até de vida familiar. Mesmo no seio de uma família, isso acontece. Numa família você permanece, ou a ela você volta, se você encontra esperança. Você permanece numa família quando você tem esperança nessa família. Quando você tem esperança no bem do outro, quando você tem esperança de que ele mude. Você volta para uma família quando se reacende a esperança. Você não vai trazer de volta o marido que foi embora, a esposa que te abandonou, argumentando e insistindo, mas acendendo a chama da esperança dentro da sua casa. Mostrar que uma vida nova é possível, mostrar que é possível uma reconstrução. Meu filho, Márcio, se perdeu nas drogas. A Rose, minha esposa, me encontrou esses dias num lugar, me pegou com o carro e disse assim: amor, eu fiquei com tanta dó. Eu vi um rapaz tão jovem, tão bonito, tão judiado, todo marcado. Ele se marcou. E marcou-se com sinais de tristeza. Não vou dar muito detalhe, porque é daqui da cidade, senão a gente acaba expondo a pessoa. Marcou-se com sinais de tristeza. E ela foi descrevendo. E eu disse para ela: que dó. Falta um pai na vida desse moço. Falta uma mãe na vida desse moço. Porque tudo que você me disse são sinais de um grito desesperado de socorro por amor. Quando dentro de casa você acende a chama de que é possível uma vida feliz, você traz de volta o filho que foi para o tráfico, o filho que foi para a droga, o filho que resolveu se prostituir, o filho que magoado rompeu com a família, ele volta para casa. Se tem esperança, tem jeito. Acender a esperança é a coisa mais bela que se possa fazer. Hoje, dê esperança para as pessoas. Não é? Vamos fazer isso nós aqui? Vamos dar esperança uns aos outros, vamos ser anunciadores da boa nova, da boa notícia, do bem, porque o Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele é a nossa força, com Deus é possível. Com Deus é possível. Não é? Deus é possível, a esperança chegou, por isso a gente pode declarar nessa manhã: em Deus posso, tudo posso, naquele que me fortalece.